Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bom dia a todas e a todos que acompanham o Investidor em Foco nessa quinta-feira, dia 22 de julho. Aqui com a gente hoje um convidado muito especial, o André Hachem, que é responsável pela análise do setor de petróleo e gás no Itaú BBA, para trazer justamente um contexto do que está acontecendo com os preços do petróleo essa semana e por que isso está no radar dos investidores mundo afora. Olá, André, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Bom dia, Laura. Bom dia a todos que nos escutam. Prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. Para a gente também é um prazer. André, tem muita manchete sobre o petróleo essa semana, nas últimas semanas, para falar a verdade, né? E é por isso que a gente te convidou para trazer muito contexto aqui e explicar as análises que vocês têm feito. Mas só para a gente colocar todo mundo que nos escuta na mesma página, quando a gente fala dessa cobertura de petróleo, a gente sempre fala de WTI e de Brent. Você consegue explicar brevemente a diferença entre esses dois tipos e se algum deles é o que movimenta mais o mercado por aqui? Legal, boa pergunta, Laura. Essa é uma pergunta que chega recorrente para a gente. Eu acho que o primeiro ponto é entender o que é uma referência de petróleo. A ideia aqui é o seguinte: cada país produz um petróleo diferente, certo? Com diferente viscosidade, diferente níveis de acidez. E para criar um comércio global, você precisa ter referências claras que são negociáveis. A referência mais líquida hoje, ou talvez a mais internacional, é a Brent, certo? Que é a que quase todos os países comercializam. A segunda referência mais importante é justamente essa WTI. Em termos de características, as duas são muito próximas. A diferença é que o WTI, que quer dizer West Texas Intermediate, é a referência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um problema logístico relativamente grande para escoar o petróleo. Então, se o petróleo lá fora está custando $60, $70, você costuma ter um desconto no WTI, e esse desconto varia de acordo com vários fatores, que é justamente a dificuldade logística que você tem para tirar esse petróleo dos Estados Unidos e colocar ele no mundo, certo? Então, quanto mais os Estados Unidos está produzindo, maior esse gargalo, né, porque você tem mais petróleo querendo sair, maior esse desconto. Quando os Estados Unidos está produzindo menos, esse desconto tende a fechar. Para todos os fins e propósitos, quando a gente pensa em petróleo brasileiro, o que interessa mesmo é o Brent. É a referência que a gente negocia o nosso petróleo e os descontos e prêmios que o Brasil trada ou que o Petrobras, quando vai vender petróleo, negocia é em cima do Brent. Ah, perfeito. E quais são os fatores que costumam mexer no preço do barril do Brent, André? Legal. Então, aqui quando a gente pensa em preço de petróleo, são vários fatores, certo? O petróleo é uma commodity muito utilizada, você vai desde produtos, né, então plásticos, petroquímicos, embalagem, sim, até o próprio componente que vai dentro de um carro é tudo feito à base de petróleo, e até como combustível. Então, no geral, quando a gente pensa aqui que movimenta a dinâmica de petróleo, são dois componentes, né, que nem qualquer outro produto, é oferta e demanda. Lá da demanda, a gente tem crescimento das economias, então uma economia para crescer, ela demanda mais energia, ela demanda mais insumos, então o consumo de petróleo aumenta. E do lado da oferta, você acaba tendo algumas nações que têm uma concentração muito grande de petróleo e aumentos ou reduções de produção desses países acaba tendo uma influência muito grande no preço do petróleo. Entendi. E foi isso que movimentou o preço do petróleo essa semana, porque teve tombo, depois teve recuperação ontem, né, na quarta-feira. Por que houve esse movimento essa semana e como é que ele está ligado a isso que você falou, a esses países que concentram a produção de petróleo no mundo? Legal. Acho que para responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho mais para trás, tá? Vou voltar desde o começo do ano passado. Quando a gente pensa em oferta e demanda global de petróleo, ao longo dos últimos anos, a gente anda relativamente estável. A oferta gira em torno de 100 milhões de barris por dia e a demanda também gira em torno de 100 milhões de barris por dia. Então, é um equilíbrio muito, vamos dizer assim, frágil. No sentido que, assim, se qualquer aumento do petróleo que você tenha, dado que a demanda não estava respondendo, você passa a acumular muitos estoques. Isso leva o petróleo a cair. Ou qualquer queda ou aumento da demanda que você tenha, acontece a mesma coisa. O que aconteceu no começo de 2020, certo? Antes da pandemia começar. Você teve uma discussão muito grande no cartel do petróleo, né, no OPEC, que basicamente reúne alguns dos principais países produtores do petróleo.
teve uma disputa grande entre eles, a Arábia Saudita e a Rússia basicamente tiveram uma disputa, os dois decidiram aumentar a produção de petróleo. Então, durante o começo do ano de 2020, você teve a produção de petróleo subindo para 105 milhões de barris, que é um aumento muito importante, certo? Basicamente começou a seguir os estoques de petróleo no mundo, que é o que a gente costuma acompanhar para saber como que está essa oferta e demanda, começaram a subir. Junto com isso, e quando eu digo junto, eu estou no intervalo de um mês, começou a pandemia do Covid, certo? Começou todo mundo a fazer lockdown, começou a ter restrições muito grandes de mobilidade, a indústria começou a fechar, e a demanda de petróleo caiu para 70 milhões de barris. Então você passou por um intervalo de talvez algumas semanas com petróleo produzindo 105 milhões e a demanda na casa dos 70 milhões. Você teve aquele cenário maluco do começo do ano passado, em que basicamente não tinha mais capacidade de estocagem de petróleo. A gente viu as empresas alugando e afretando navios para deixar petróleo estocado em navio no mar, porque não tinha mais onde fazer estocagem física. Foi até nesse período que a gente viu o petróleo indo para níveis negativos. O que aconteceu de lá para cá? 2 fatores. Primeiro, a OPEC sentou na mesa e voltou a racionalizar a produção. Eles fizeram cortes importantes na produção, certo? Isso ajudou a equilibrar um pouquinho o lado da oferta. Do lado da demanda, todo mundo começou a se entender um pouco melhor como seria a vida nesse novo cenário de pandemia, nesse novo cenário de lockdown. A indústria voltou a retomar a atividade, a gente voltou a ter certo nível de mobilidade vindo, então as coisas começaram a se normalizar. Agora a gente entra aqui na sua pergunta, né? Voltei um pouco atrás, especificamente... Mas foi super importante fazer esse panorama, muito obrigada mesmo. Imagina, então, agora entrando para 2021, o que a gente está vendo, certo? A gente começa a ver uma retomada muito importante. Quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos principalmente, até a Ásia, a gente começa a ver uma retomada muito importante. O esforço de vacinação está avançando, está progredindo muito bem, a economia está retomando, a gente está vendo até uma pujança em alguns setores da economia, o que tem demandado muito mais energia, certo? Muito mais petróleo, até muito mais insumo. Se for pensar, antigamente, se você estava almoçando no quilo, você come uma alimentação já pronta. A partir do momento que você começa a consumir em casa, tudo que você consome tem embalagem, certo? Isso requer mais plástico e requer mais petróleo. Então, assim, como um todo, a demanda está vindo em níveis muito fortes. Do lado da oferta, o que aconteceu? A OPEC continua com níveis de produção ainda mais baixos, e até com um segundo fator, você teve por conta dessas incertezas todas, você teve uma redução de investimentos. Então, a produção de petróleo ficou em níveis mais vamos chamar, restritos. Então, quando a gente olha para 2021, o que a gente começa a ver? Uma demanda crescendo muito forte e uma oferta de petróleo não conseguindo acompanhar, ou talvez acompanhando em menor ritmo. E por isso que a gente viu o petróleo subindo tanto ao longo desse ano. O que aconteceu essa semana, certo? Qual que é essa volatilidade? Ao longo do final de semana, a OPEC sentou e eles decidiram aumentar gradualmente a produção de petróleo ao longo do ano. Falaram mais ou menos 400 mil barris por mês, certo? 400 mil barris de produção por dia incremental, todo mês até o final do ano. Então, é um aumento de produção relevante até o final do ano, certo? Você teve no começo da semana petróleo caindo e logo em seguida ele voltou. Por que ele voltou? De novo, a gente está vendo uma demanda muito forte. Então, isso que tem causado essa isso tem causado essa dinâmica ou essa volatilidade no preço do petróleo. Tá? Então, é um pouco isso que a gente está vendo. Acho que esse dá um panorama legal da volatilidade recente do que tem acontecido. Não, foi ótimo esse panorama, André. Acho que ficou muito mais claro o que aconteceu essa semana. Também é resultado de uma história um pouco mais longa, né? Como você deixou aqui. E me chamou a atenção quando você falou o petróleo tá no plástico do dia a dia e etc. Então, assim, uma pergunta mais ampla. Na prática, qual é o impacto do preço do petróleo na vida das pessoas? A gente vai falar daqui a pouco no bolso do investidor, mas na vida das pessoas, no dia a dia, qual é o impacto do preço do petróleo, do Brent, negociado tão longe, digamos assim, né? Legal. A gente pode falar aqui de 2 impactos, né? Você tem um impacto direto e um indireto. Então, quando a gente pensa no impacto indireto, a gente está pensando, por exemplo, na inflação que vai vir para a indústria. Vamos pegar um exemplo simples. Se você não tem um carro, você não usa gasolina e diesel, que seria um impacto direto, você consome produtos que usaram gasolina e diesel para produzir. Um exemplo simples, quando você consome qualquer hortaliça ou qualquer produto da agronomia brasileira, necessariamente foi usado diesel para produzir aquilo, certo? Seja para transportar aquela matéria-prima até você, seja para tirar do campo.
tudo isso acaba influenciando o custo daquele teu produto. Você tem coisas mais diretas, por exemplo, o preço da embalagem que você está usando, o preço da garrafa PET que você consome, tudo isso usou petróleo na sua composição também, certo? E o mais direto possível, na verdade, no fim do dia para o consumidor, é o preço diesel da gasolina, né, que é basicamente precificado em cima do preço do petróleo. Então, quando o petróleo sobe, o preço diesel da gasolina também sobe. Então, já que você citou combustíveis, André, eu queria trazer esse assunto também aqui. Estamos aproveitando a sua presença hoje para tirar muitas dúvidas recorrentes. Tem sempre um holofote muito grande na questão de reajuste no preço do diesel e da gasolina. Como é que você vê isso como uma pessoa que acompanha tanto esse setor? Se eu falei que perguntam muito da referência, acho que talvez eu usei muito forte. Aqui é a pergunta que a gente mais recebe sobre diesel e gasolina, certo? Aqui, você tem um ponto muito importante que a gente precisa entender quando a gente pensa no diesel e gasolina no Brasil, certo? O Brasil hoje, ele tem, se eu não me engano, são algumas refinarias, são todas controladas pela Petrobras, certo? A capacidade de refino do Brasil, a capacidade de produção de diesel e gasolina do Brasil, ela hoje é menor do que o consumo do que a gente tem. O que isso quer dizer? Que o Brasil precisa importar diesel e gasolina para poder movimentar a nossa frota, certo? Para você importar um produto, você precisa conseguir importar ele no mercado internacional, colocar uma margem para você correr esse risco da importação e conseguir vender ele aqui dentro, certo? Então, é importantíssimo que o preço do Brasil acompanhe o preço lá de fora. Se não estiver acompanhando, vamos supor, se o preço do diesel brasileiro estiver abaixo do preço do diesel lá de fora, o que acontece? Qualquer player que for importar combustível, ele vai pagar um preço mais caro lá fora, vai incorrer um risco e um custo de trazer essa matéria-prima para o Brasil e depois vai vender um prejuízo. Ninguém faria isso e faltaria produtos no mercado brasileiro, certo? Então, qual que é a importância de manter o preço, de fazer esse reajuste, manter o preço no que a gente chama na paridade internacional? É basicamente para tornar economicamente viável a importação de combustíveis e o Brasil continuar abastecido, certo? Então, toda vez que o petróleo sobe, o petróleo cai, o real desvaloriza, é importante que a gente tenha reajustes no preço doméstico para que o mercado continue sendo abastecido e para que players continuem trazendo combustíveis para o Brasil, certo? Até um ponto que me perguntam, mas a Petrobras, que está ganhando dinheiro com petróleo, ela não poderia manter o preço abaixo da paridade, que nem já foi feito no passado? A resposta aqui é não. Você tem um efeito muito perverso em diversos elos da cadeia. Você tem empresas de trading que geram empregos, fazem investimentos, que deixariam de ganhar dinheiro, certo? Elas não teriam mais atividade. Você tem outras commodities que são associadas ao preço do combustível. Um exemplo muito claro é o etanol, certo? Que se você passa a praticar preço abaixo da paridade, o etanol passa a ter prejuízos também. Então, você tem uma série de incentivos, uma série de consequências ao fazer isso que são muito nocivas para a economia. Por isso que é tão importante esses reajustes. Entendi, André. E pensando agora no investidor pessoa física, como é que eles podem se beneficiar dessa alta do petróleo que você mencionou anteriormente aqui? Legal. Acho que assim, você tem diversas empresas hoje, o mercado de ofertas tem ajudado bastante nisso, então a opção de investimento no setor de óleo e gás tem crescido bastante recentemente. Eu vou primeiro comentar da Petrobras, depois eu vou falar das empresas um pouco menores. Então, a Petrobras é uma empresa que a gente gosta bastante, é uma empresa que tem feito um esforço de redução de custo muito importante ao longo dos últimos anos. A alta do petróleo, né, com a desvalorização do real, ajuda muito ela. Imagine que a Petrobras tem uma parte dos custos dela em reais, né, você tem toda a mão de obra, tudo que ela contrata aqui no Brasil é em reais, só que a receita dela é em cima do preço do barril e do câmbio. Os dois subiram bastante, né? Então, ela está passando um momento muito, muito bom em termos de resultado. Então, a gente gosta bastante da Petrobras. Lógico, a Petrobras é uma empresa estatal e com isso você carrega alguns riscos diferentes que talvez você não tenha nas outras empresas, certo? Principalmente quando a gente pensa no preço do diesel e da gasolina. Hoje é um risco que a gente vê como muito, muito baixo, a gente gosta muito da tese, a gente até tem um buy hoje, a gente vai recomendação de compra para a Petrobras. Pensando nas outras empresas da nossa cobertura, a gente tem 3 empresas menores, certo? São 3 empresas que a gente chama de independentes, ou as juniors, que a gente gosta muito, que é a PetroRio, a PetroRecôncavo e a 3R. Cada uma tem sua peculiaridade. A 3R e a PetroRecôncavo são basicamente empresas que operam no onshore brasileiro, são campos terrestres, e o business model delas basicamente é comprar campos antigos da Petrobras e recuperar eles. Eles reduzem custo, fazem investimentos e conseguem aumentar a produção. Com a alta do petróleo, são 2 players que são muito beneficiados. E a PetroRio, que é uma empresa que vem se provado como um excelente operador, ela opera no offshore, certo? Então em campos de águas
mais profundas, e basicamente é uma empresa que tem sido muito, muito boa em comprar campos mais antigos, não da Petrobras, mas de outros players, e também fazer a recuperação deles. Então, quando a gente pensa hoje no setor, a gente gosta das 4 empresas, a gente vê as 4 empresas com características um pouco diferentes, seja de liquidez ou perfil de risco, mas é um setor que tende a ser muito beneficiado nesse momento da alta do petróleo. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta que deve estar no hall aí das mais perguntadas para você também. Qual é a sua visão daqui para frente desse setor do petróleo e tal? Você falou da conjuntura, né, dando o histórico, mas assim, se a gente pensar no segundo semestre, 2022, como é que você vê a possível movimentação dos preços? Eu vou dividir sua pergunta em 2 respostas, tá? A primeira parte fala um pouquinho mais do curto prazo. Então, quando a gente pensa na dinâmica de curto prazo, o que a gente está olhando, quais são os riscos? O primeiro risco, e talvez o mais relevante, é a variante Delta do coronavírus, certo? A gente ainda está tentando entender um pouco melhor como vai funcionar, qual que é o impacto que ele vai ter. A gente está tentando ver se as nações, principalmente os países que estão mais avançados na abertura, Estados Unidos e alguns países da Europa, vão voltar a fazer um fechamento econômico, certo? Isso tudo poderia impactar a demanda de combustíveis e, por consequência, a demanda de petróleo. Então, quando a gente pensa no curto prazo, eu diria que esse é o principal risco que a gente está vendo no preço do petróleo. É como que vai evoluir assim, o esforço de abertura e a retomada econômica. Os sinais até agora parecem muito positivos, e com a alta da vacinação, que parece eficaz contra a variante Delta, a gente está vendo um esforço de abertura que continua em curso. Então, acho que esse é o principal ponto a monitorar no curto prazo. Pensando no médio e longo prazo, essa é uma discussão muito mais polarizada. Por quê? Você tem assim, o crescimento da temática de ASG, que é muito importante e super relevante, é uma coisa que cada mês está mais em voga e certamente assim, é uma coisa que todo investidor e empresa tem se preocupado. O futuro do petróleo tem sido muito discutido, certo? E aqui a gente tem talvez um efeito que é um pouco contraintuitivo, que é o seguinte: ao criar regras e normas muito rígidas de ASG, você acaba reduzindo a produção de petróleo, certo? Entendi. Do outro lado da moeda, o que você tem? Você tem que a velocidade de migração da demanda talvez não tenha acompanhado, certo? Está sendo mais fácil você fiscalizar a oferta do que a demanda. Então a gente está vendo talvez a gente deve ver uma redução de oferta mais rápido do que uma redução da demanda, o que poderia provocar uma alta do preço do petróleo, né? O que seria super contraintuitivo. Imaginar que medidas feitas para reduzir o impacto para reduzir a produção de petróleo acabariam levando a uma alta do preço do petróleo. Acho que quando a gente pensa no médio e longo prazo, é indiscutível que a gente vai passar por um período de transição energética, a gente vai mudar para uma matriz mais limpa de renováveis, e o petróleo, assim, no passado, quando a gente começou a olhar o setor, a gente discutia de peak oil demand, né? Pico de demanda de petróleo. Hoje em dia não se discute mais isso, a gente sabe que a gente tem petróleo, provavelmente vai ficar muito petróleo debaixo da terra. O que a gente discute hoje em dia é pico de produção de petróleo. Então, Entendi. Quando a gente pensa muito a longo prazo, a tendência é petróleo vai ser substituído por matrizes mais limpas. Como essa transição vai acontecer e quais são os efeitos, acho que é uma discussão bem em aberto ainda, certo? A gente está começando a vivenciar isso agora. É bem positivo essa preocupação, né, que você está falando que mais investidores, pessoas físicas e institucionais estão tendo com a sustentabilidade no longo prazo, né? Que é bastante importante, está ficando cada vez mais presente aqui no Investidor em Foco mesmo, a gente tem falado bastante disso, André. Agora, aproveitando que você acompanha várias outras commodities, assim, quais seriam as peculiaridades, você, que eu digo time, né, de pesquisa, o que você vê de peculiaridade da commodity petróleo em relação a outras que vocês também acompanham? Legal. Acho que até aqui dá para amarrar muito bem esse ponto de preço de petróleo, questão de sustentabilidade e outras commodities, certo? Acho que o principal elemento, quando a gente pensa aqui em preço do petróleo, influenciando outras commodities, é o etanol, certo? Aqui no Brasil, a gente tem uma frota de veículos flex, ou seja, você pode escolher colocar gasolina que contém etanol dentro da gasolina, né? 27,5% da tua gasolina hoje é etanol anidro, ou você pode optar por colocar etanol hidratado. O que acaba acontecendo? O consumidor, quando vai abastecer o carro, ele vai fazer a conta lá da paridade. Ele vai ver, se o preço do etanol tiver 70% do preço da gasolina, ele acaba optando pelo etanol, certo? Se for menor, ele vai optar pela gasolina.
que acontece por conta disso? Se o preço da gasolina sobe muito, o preço do etanol sobe bastante. E, por consequência, acaba influenciando o preço do açúcar, certo? Então, são duas commodities que são muito associadas. Preço de petróleo, preço do açúcar e do etanol. Nesse sentido, acho até legal falar um pouco sobre o etanol em si, né? Uma matriz super limpa, é uma matriz renovável, é uma alternativa muito bacana para o petróleo, e até quando a gente pensa no médio e longo prazo, tem soluções muito viáveis com o etanol para fazer o veículo elétrico. E aqui é o veículo à base de hidrogênio de etanol, certo? Olha que interessante. Está sendo estudada, tem estudos da USP, inclusive, nesse sentido, de algumas instituições, na verdade, importantes nesse sentido, e pode ser um futuro super viável para a commodity. Então, quando a gente pensa, talvez, assim, efeitos diretos que o petróleo tem em outros commodities, acho que talvez o açúcar e o etanol seja o mais notável. Entendi. Olha, André, a gente tirou muitas dúvidas que tínhamos desse assunto aqui, de curto prazo, de longo prazo. Foi muito bacana ter você nesse papo hoje de manhã. Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Prazer muito grande, obrigado a todos que nos escutaram e espero estar com vocês de novo em breve. Ah, claro, pode esperar o próximo convite. E obrigada a todos que nos acompanharam nessa manhã também aqui no Investidor em Foco e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.